Hello, everybody. Teacher Michelle here. Good morning, good afternoon, good evening. How are you? Espero que todos vocês estejam bem mais uma vez. Bem-vindos à nossa próxima aula, ao nosso quarto vídeo, dando sequência ao que foi passado na nossa videoaula anterior. Então, nós iniciamos o estudo gramatical, trabalhando com essa questão do pilar da gramática, né, para complementar aquilo que a gente já discutiu em relação às estratégias de leitura. E hoje nós vamos iniciar Verbal Tenses Review, que é a revisão dos tempos verbais. Nós vamos falar de uma série de verbos, vamos dividir isso para que não acumule, para que não seja uma carga muito pesada de informação em um único vídeo. Então, hoje nós vamos falar de presente. E quando a gente fala de verbos em língua inglesa, nós estamos falando no total de 12 tempos verbais. Né? Esses 12 tempos verbais são 12 formas que existem na língua inglesa para a gente trabalhar a conjugação dos verbos. Para a gente determinar esses 12 tempos verbais, a gente vai seguir uma médiazinha, né? Seguir uma estrutura que é formada pelos tempos, que são 3, né? No caso, os tempos básicos que todos nós conhecemos, presente, passado e futuro. E além dos 3 tempos, nós temos 4 aspectos, né? Diferentes linguistas, diferentes professores trabalham com diferentes nomenclaturas. Eu uso mais a questão do aspecto, mas vocês podem ouvir também diferentes variações, diferentes tensões, mas tudo é a mesma coisa, tá? Então, nós temos os 3 tempos, presente, passado e futuro, e desses tempos, nós temos 4 aspectos: simples, contínuo, perfeito e o perfeito contínuo, tá? Então, quando a gente fala de 12, é a multiplicação desses 3 tempos pelos 4 aspectos ou as 4 tensões. Então, toda vez que você estudou, que você teve contato com o inglês na sua vida, você viu presente simples, presente contínuo, presente perfeito, você viu passado simples, passado contínuo, passado perfeito, futuro simples, futuro contínuo, futuro perfeito. E o quarto, né, que é esse quarto aspecto, que é o menos utilizado, porque normalmente na escola, seja ela regular ou integral, nós temos uma carga horária muito pequena de inglês, então dificilmente a gente consegue chegar nesse último aspecto, que é o perfeito contínuo, que é uma mistura desses 2 anteriores que eu já mencionei, o tempo contínuo e o tempo perfeito. Então, dificilmente a gente vê isso no ensino regular, né? No ensino médio, por exemplo. Então, o que nós vamos fazer é passar por todos esses aspectos e ver como é que eles se aplicam no texto. Aí vem a pergunta que vocês podem estar pensando: por que falar de verbo, que é algo gramatical, sendo que o foco do Enem e da UEMA é aquela questão de interpretação textual que nós já estamos falando há algum tempo? Quando você entende os tempos verbais, isso é um indicador de como você identifica ou de que forma você consegue identificar o momento que está sendo retratado naquele texto. Ele fala de algo atual, ele fala de algo anterior, ele fala de algo futuro. Então, quando você consegue entender melhor a estrutura, além de você adquirir conhecimento de gramática, conhecimento de vocabulário, de estrutura, de regrinhas, isso também vai te ajudar na concepção de ideias, né? Na noção de sentido que você estabelece, reconhecendo o tempo verbal predominante do texto. Dito isso, é óbvio que você vai encontrar mistura e variações de tempos verbais em todos os textos. Vocês vão identificar isso com grande frequência, vai ser muito comum. Mas sempre vai ter um tempo predominante. Exemplo, vamos voltar lá para as nossas discussões, né? Quando você fala de uma notícia, né? A notícia normalmente é um relato, é uma narração de algo. Tá? Essa notícia, muitas vezes, ela trata de algo passado, porque ela trata de um fato, de um evento, de alguma coisa que já aconteceu, ou ela fala de algo atual. Né? Por exemplo, agora que nós estamos com a pandemia do coronavírus, as notícias são transmitidas em tempo real. Aparece alguma coisa e pá, aparece uma notícia em relação a isso. Então, você vê que tem uma predominância temporal em todas essas construções. E por isso a gente vai iniciar essas discussões falando dos verbos, tá bom? Para a gente iniciar hoje, nós vamos começar pelo presente, que obviamente é o momento atual. E hoje nós vamos falar de 2 tipos de presente. O simple present, que é o presente simples, e o present continuous, que é o presente contínuo. Simple present, como o próprio nome já diz, ele é o presente simples. Então, simples quer dizer que ele é o mais básico que nós vamos encontrar.
Essa simplicidade, ela também é demonstrada pela quantidade de verbos que você utiliza na construção da frase. Então, o presente simples, ele é predominante formado por um verbo apenas. Tá? Aí vem a pergunta, para que eu uso o presente simples? Tá? Eu organizei essa apresentação pautando primeiro o uso, para que eu uso o presente simples, para que eu uso o presente contínuo, e depois a gente fala um pouco da estrutura. Tá? Então, primeiro, presente simples nós usamos para express a habit, então para expressar um hábito, ou ações que são frequentemente repetidas, often repeated action. Então, são ações que acontecem com frequência na nossa vida. Então, toda vez que você quer falar, por exemplo, da sua rotina, coisas que você faz com frequência, que fazem parte do seu dia a dia, você faz isso no presente. Eu durmo, eu acordo, eu vou para o trabalho, eu como. Tá? Então, coisas que você faz com rotina, com frequência. General truths or facts that are timeless. Então, a gente também usa o presente simples para falar de verdades ou fatos universais que são atemporais. Exemplo, ser humano precisa de oxigênio para sobreviver. Isso é uma verdade universal. O ser humano do passado precisava, o ser humano do futuro precisa, o ser humano atual precisa. Então, é um fato. Se você coloca gelo na água quente, o gelo derrete. É um outro fato, é uma outra verdade universal. Então, quando a gente fala dessas verdades universais ou fatos, são coisas imutáveis, independente da questão temporal. Se aconteceu no passado, no momento atual, ou se ainda vai acontecer no futuro. Elas permanecem a mesma. Aqui vocês têm uma linhazinha cronológica para demonstrar essa questão, como se fosse uma linha temporal, né, da presença do presente simples. Então, são ações que acontecem a qualquer momento, porque fazem parte ou de uma rotina ou não sofrem variação. E para a gente acompanhar o presente simples, é comum você identificar advérbios de frequência. Often, frequentemente, ou frequente. Seldom, raramente. Sometimes, às vezes. Never, nunca. Always, né, que não está aqui, está no exemplo. Sempre. Então, são marcadores que você consegue identificar e a partir deles você consegue perceber se a frase está no presente, no passado e assim por diante. Alguns exemplos. She goes to work every day. Ela vai para o trabalho todo dia. É a rotina dessa pessoa. They always eat lunch together. Eles sempre almoçam juntos. Tá? De novo, advérbio de frequência, e aí você tem uma ação que acontece na rotina. Snow falls in December in New York. NY é a abreviação do estado e da cidade. Então, snow falls, a neve cai em dezembro em Nova York. Então, para eles, no inverno, é frequente esse tipo de ação. Water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve quando ela alcança 100 graus Celsius. Continuando, nós vamos falar sobre a conjugação do presente simples. Vimos o uso e agora vamos falar da conjugação. No vídeo anterior, no nosso terceiro vídeo, na nossa terceira aula, nós falamos sobre estruturas de sentenças e falamos usando como exemplo o verbo de ligação, o verbo to be, né, o verbo ser ou estar. Então, quando a gente fala de estrutura, aquela mesma estrutura que nós vimos ontem, que frases afirmativas começam pelo sujeito e depois vem o verbo, agora no presente simples a gente também vai ver isso, tá? Então, quando nós falamos de conjugação de verbos no presente simples, nós primeiro partimos do princípio de que o verbo está no infinitivo, ou seja, ele não está conjugado, ele está na forma básica dele. To dance, dançar. To watch, assistir. To study, estudar. Então, são verbos que não estão conjugados. O to, em inglês, equivale ao AR, ER e R do português, dependendo da conjugação. Então, se você quer conjugar um verbo, a primeira coisa que você tem que fazer no inglês é tirar o to. Tá? Então, você elimina justamente para tirar a partícula infinitiva. Tá? E aí, o que você tem que fazer para a maioria das pessoas é só repetir a forma original do verbo. Então, to dance é dançar. Eu danço, I dance. Então, a única coisa que eu fiz foi tirar o to. Você dança ou tu danças, you dance. Então, você repete a forma básica do verbo.
Observa que a única diferença é nas terceiras pessoas do singular. Então, toda vez que o sujeito for he, she, it, ele, ela, ou ele ou ela, para coisa, objeto e animal, quando eu for fazer a conjugação, eu vou acrescentar S, que é a regra geral, para todos os verbos eu acrescento um S. O segundo caso, que é o caso da exceção, acontece apenas para ele ou ela em inglês. Eu vou acrescentar ES quando forem verbos que terminam em CH, SH, X, O, Z ou S. Essas exceções a gente adquire pela memorização ou pelo contato que você vai tendo com o inglês. Para quem já viu isso daqui no ensino médio, no ensino fundamental, e teve um bom rendimento na disciplina de língua inglesa, você já sabe isso daqui de trás para frente, de cor e salteado. Tá? E o terceiro caso é para verbos terminados em Y, precedidos de consoante. Aí você tira o Y e coloca um I no lugar e depois acrescenta ES. Tá? Então, aqui a gente tem a conjugação. O verbo dançar, que em português seria eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. No inglês fica I, you, dance. Mesma coisa. He, she, it dances. We, you, they dance. Então, observa que a única alteração acontece nas terceiras pessoas do singular. Isso é na forma afirmativa. Tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, na nossa terceira aula, no inglês não existem as desinências verbais, quer dizer, o verbo não varia de pessoa para pessoa. Só tem uma exceção, que é para o caso de ele ou ela, que são as terceiras pessoas do singular. Ok? Se tiverem dúvida, postem no AVA, entrem em contato, assistam novamente, acompanhem pela apostila para a gente poder ir se acostumando com essas variações. Depois do presente simples, nós vamos ver o passado simples, o futuro simples, então é interessante a gente ter essa compreensão nos tempos verbais iniciais para que não gere uma complicação ou uma dificuldade maior nos próximos vídeos, tá bom? Ou nos próximos conteúdos, melhor dizendo, tá? O que nós vimos até agora foi a forma afirmativa. Agora nós vamos falar de como é que eu faço a pergunta e como é que eu nego no presente simples. E aqui nós temos uma diferença em relação ao que nós vimos no vídeo anterior, que foi o verbo to be. O verbo to be em inglês, o verbo ser ou estar, ele é um verbo anômalo. Ele é um verbo especial, ele é um verbo auxiliar, ele é um verbo que por si só tem atribuições que outros verbos de ação não têm, tá? Então, quando a gente queria fazer pergunta usando o verbo to be, a única coisa que você tinha que fazer era trocar ele de lugar com o sujeito. Agora que nós estamos falando de verbos que indicam ação, que indicam sentimentos, a gente precisa de um verbo auxiliar. Vocês vão ver muito isso em inglês. Para fazer pergunta e para fazer negação, você tem que ter ou um verbo anômalo, que é um verbo que por conta própria consegue fazer isso sozinho. Em inglês isso acontece com o verbo to be e com verbos modais, que nós vamos ver mais para frente. Ou então eu preciso de verbos auxiliares. E aí cada tempo verbal tem um verbo auxiliar. No presente simples, os verbos auxiliares são do, que é o verbo para todas as pessoas, e o does, que é esse mesmo verbo, mas aí com a partícula es no final. Por que é does? Porque a gente viu lá na regrinha anterior que verbos terminados em o, você tem que acrescentar es quando é terceira pessoa, tá? Então, qual é a estrutura de uma pergunta no presente simples? Eu começo com o verbo auxiliar, depois eu acrescento um sujeito, aí eu volto para o meu verbo principal, que é a ação que está sendo realizada, e na sequência um complemento e o ponto de interrogação. Quando eu uso do, toda vez que o sujeito da oração equivale à primeira pessoa, segunda pessoa ou às pessoas do plural. Quando que eu uso does, apenas para ele ou ela. Exemplo, do you dance samba? Você dança samba? Does he watch TV series? Ele assiste séries de TV? Do they study English? Eles estudam inglês? Então, aqui eu tenho exemplos de perguntas usando o verbo auxiliar. O que esse verbo auxiliar significa? Nada. Ele não tem tradução.
Tá? Ele só vai ter um sentido, ele só vai ter uma tradução quando ele estiver atuando como o verbo principal da frase. E aí é o verbo fazer em inglês. Tá? Na forma negativa, lembrando da estrutura, eu começo com o sujeito, de novo eu preciso de um auxiliar, ou o do ou o does, o not, que é o não em inglês, o verbo principal e o restante da frase. Don't eu uso para I, you, que é a primeira pessoa, segunda pessoa e todas as pessoas do plural. E doesn't eu uso para as terceiras pessoas do singular. Qual é o significado de don't ou doesn't? Não. Tá? I don't dance hip hop. Eu não danço hip hop. She doesn't watch comedies. Ela não assiste comédias. We don't study Spanish. E aí vocês devem ter percebido que na terceira pessoa, deixa eu voltar. Lá na forma afirmativa, terceira pessoa, o verbo tem S, ES e ES. Só que quando eu vou fazer pergunta e negação, o verbo não tem mais isso. O verbo volta para a forma original dele. Por que isso acontece? Porque eu já tenho o S no verbo auxiliar. O verbo auxiliar já é o does. Ai, professora, mas por que é assim? Por que tem isso? Aquilo que nós já discutimos nas nossas aulas anteriores. Cada língua tem as suas particularidades, tem as suas exceções, tem as suas estruturas, e aí a gente vai se adequando para conhecer a norma culta, a estrutura que as outras línguas, no nosso caso, o foco é o inglês, o pessoal do espanhol estuda o espanhol, busca o conhecimento em relação ao espanhol, e no nosso caso, que a gente está focado no inglês, a gente vai vendo essas particularidades, tá? Em relação ao inglês. Lembra que eu já dei exemplo do caso do português, do plural de ão. Por que cada palavra tem um plural diferente, né? Cidadãos, capitães, anões, por que isso acontece? São particularidades de cada idioma. Dito isso, vamos iniciar com o outro presente, que é o presente contínuo. Tá? Então, nós falamos do presente simples e agora vamos falar do presente contínuo. Quantos presentes tem no inglês? 4. Hoje nós vamos falar de 2. Nas próximas aulas, a gente vai continuar com os outros tempos, o passado e o futuro. Tá? Então, o presente contínuo, ele é usado to describe an action that is occurring right now and in progress at this moment, today, this year, etc. Então, a gente usa o presente contínuo toda vez que você quer descrever uma ação que está acontecendo no momento atual. E essa ação, ela está em progresso. Então, vamos relembrar. Lá no presente simples, nós tínhamos um verbo só, por isso que ele é chamado de simples, que era usado para descrever uma ação que faz parte de uma rotina. Eu corro, eu danço, eu jogo, ele trabalha. Então, são ações que você descreve que fazem parte do cotidiano da pessoa ou uma verdade universal. Nós respiramos para sobreviver. Tá? No caso do presente contínuo, é uma ação no momento atual, mas é uma ação que está em progresso, ela está continuando, tá? Por isso que a gente fala contínuo. E ela tem uma duração, ela é uma ação temporária. O presente simples é uma ação permanente, tá? Eu respiro, eu corro, eu jogo. Presente contínuo é uma ação que neste momento você está praticando. Exemplo, she's typing a paper for her class. Ela está digitando um relatório para a sua aula. He can't talk. Ele não pode falar. He is fixing the sink right now. Ele está consertando a pia neste momento. John is living in Modesto, but he might move soon. O John está morando em Modesto, mas ele pode se mudar em breve, pode se mudar logo. Então, observa que no presente contínuo, eu não tenho apenas um verbo, mas eu tenho 2, que é outra diferença do presente simples. Eu tenho um verbo de ligação e eu tenho na sequência o verbo principal no gerúndio. Toda vez que vocês virem em inglês contínuo,
quer dizer que usa o gerúndio. O que é o gerúndio? É aquela terminação que você utiliza, é aquele modo verbal que você usa para indicar uma ação em progresso. Jogando, brincando, correndo, nadando, indo. Em português, o gerúndio é formado pelo NDO. Em inglês, ele é formado pelo ING. Tá? Então, a estrutura do presente contínuo é: sujeito vem primeiro, um dos verbos to be, por isso que a gente estuda o verbo to be primeiro, porque ele vai ser usado agora nos tempos contínuos. Eu tenho que escolher um dos três, am, are ou is, e o verbo principal vai receber ing. Verbo to go, ir. Verbo to play, jogar, tocar, depende do contexto, tá? Play piano, é tocar piano. Então, eu estou indo, I am going. Ele está indo, he is going. Nós estamos indo, we are going. Então, sempre tem o verbo de ligação e, na sequência, o ing. Ah, não esqueçam que no presente simples, que é simples, é um verbo só. No presente contínuo, eu tenho dois verbos. Um é o verbo do presente, que é o verbo de ligação, o verbo ser ou estar, e o outro é o verbo de ação, que é o que está sendo realizado naquele momento, qual ação está sendo desempenhada naquele período. Tá? Quais são as regrinhas para a gente formar gerúndio? Pessoal, regra geral, só acrescentar ing no final. Quase que rimou. Então, por exemplo, no caso, as exceções são dance, é um verbo que termina em e, tira o e, acrescenta o ing. Take, tem vários significados, mas pode ser o verbo pegar ou levar. Taken, tira o e, acrescenta ing. Verbos formados por uma sílaba só, ou duas sílabas, quando a última sílaba é tônica, quer dizer, ela é a mais forte, e esse verbo é terminado em consoante, vogal, consoante, antes de acrescentar o ing, você dobra a última consoante. Run é o verbo correr, running, correndo. Begin, verbo começar, beginning, começando. Tá? Tem outro significado para o ing, a gente vai ver isso para frente. E verbos que são terminados em IE, você troca o IE pelo Y e depois acrescenta o ING. Lie é o verbo mentir. Lying, mentindo. Die, verbo morrer. Dying, morrendo. E agora vamos ver como nós fazemos, ou como nós criamos as perguntas e as negações no presente contínuo, tá? Então, no caso das perguntas, eu vou seguir aquela mesma estrutura lá do presente simples. Só que o que mudou é o meu verbo auxiliar. Tá? Lá no presente simples, eu usava o do ou o does. Agora eu vou usar o verbo to be, que pode ser o am, o are ou is, lembra do amarês? Depois o meu sujeito, o verbo com ing. Lembra que o verbo to be, ele é um verbo autônomo, ele é um verbo anômalo, ele é um verbo que eu mencionei anteriormente, ele é um verbo que tem autonomia para criar perguntas e negações independente de um outro verbo, tá? Então, como no presente contínuo, eu já tenho um verbo, né, que é auxiliar, que no caso é o verbo ser ou estar, eu não preciso do do, eu não preciso do does, eu não preciso do verbo que nós utilizamos no presente simples. No presente contínuo, é o verbo to be que faz esse papel, o verbo ser ou estar, que nesse caso, nesse contexto, é o verbo estar. Eu estou alguma coisa, tá? Então, você tem, exemplo, am I sleeping too much? Uma pergunta reflexiva, né, na primeira pessoa. Eu estou dormindo muito? Are you going to school? Você está indo para a escola? Is she playing basketball? Ela está jogando basquete? Então, de novo, eu tenho perguntas e nas perguntas o verbo vem primeiro, sujeito. Na forma negativa, eu também vou usar o não, not. E esse não sempre vem acompanhado do verbo to be. Em inglês, o não sempre vem depois do verbo, nunca antes. Em português, a gente diz eu não vou, eu não quero, eu não estou indo. Mas em inglês, o não sempre vem depois do verbo, tá? Ele sempre vem depois para você poder fazer aquelas contrações que nós discutimos na aula anterior. Então, exemplo, I am not sleeping enough. Eu não estou dormindo bastante. Enough significa bastante ou suficiente. He isn't going to the beach.
Eles não estão indo para a praia. They aren't studying French. Eles não estão estudando francês. Então, de novo, sujeito, verbo de ligação, que é o verbo to be, não em inglês, verbo principal com ing e o complemento da frase. Ok? E aqui, para a gente ter uma comparação entre os dois, temos algumas frases. Esse tipo de exercício é interessante vocês fazerem, né? Para quem tem dúvida, para quem quer praticar. Escolhe um sujeito qualquer, que pode ser uma pessoa, um nome, uma coisa, um objeto, um pronome. Pega verbos do infinitivo, tá? Pega verbos que você acha interessante, tenta descobrir como é que eles são em inglês e cria um complemento para ele e vai praticando as conjugações. O que a gente pode tirar de um para o outro, né? Para que a gente possa fazer um resumão aqui. Presente simples, ações que são verdades universais, que fazem parte da nossa rotina. Tá? Simples quer dizer que é só um verbo. Tá? É um verbo único que você vai utilizar, que é o verbo que representa a ação. Tá? No caso do presente contínuo, são ações temporárias, ações que estão acontecendo no momento atual, no momento presente, e que vão acabar, que vão terminar. Eu estou correndo. Uma hora você vai parar de correr. Eu corro todo dia. É algo que faz parte da minha rotina. Não é que eu estou correndo o tempo inteiro, mas é uma coisa que eu faço com frequência, tá? Então, para a gente analisar aqui os exemplos, tá? Na forma afirmativa, sujeito primeiro, depois o verbo, depois o complemento. Meg sings pop music, porque tem o S no verbo. Terceira pessoa do singular, tá? Se o sujeito fosse eu canto música pop. I sing, sem S, pop music. No presente contínuo, não é que ela canta música popular, é que ela está cantando música popular nesse momento. Meg is singing pop music. Tá? Então, essa é a diferença entre um e outro no que tange o uso. O primeiro é ação permanente, ação do cotidiano, que faz parte da rotina da pessoa, e no segundo caso, que é o presente contínuo, ação temporária que acontece nesse momento, algo que ela está fazendo e que está em progresso. Segundo exemplo, pergunta. No presente simples, eu preciso de um verbo auxiliar, porque o verbo principal não faz essa função. Do the dogs bark all night? Os cachorros latem a noite toda? É uma pergunta. E no exemplo de baixo, por que foi o do que nós usamos? Porque está no plural. Se fosse um cachorro só, the dog, aí seria does. Tá? No exemplo de baixo, are the dogs barking all night? Os cachorros estão latindo a noite toda? Eu quero saber se essa é uma ação continuada que aconteceu naquele momento, ou que está acontecendo neste momento. E na forma negativa, eu preciso novamente de um verbo auxiliar. My mom and I do not go to the cinema. Minha mãe e eu não vamos para o cinema. My mom and I are not going to the cinema. Minha mãe e eu não estamos indo para o cinema. Ok? Aqui, na sequência, eu quero falar um pouquinho sobre um vídeo que eu postei, que eu não recebi muitos comentários, então eu não sei se vocês assistiram. Eu coloquei uma música que fez muito sucesso na década de 90, mais ou menos, e ele, 93, se eu não me engano, e ele é uma música do Michael Jackson, que chama Heal the World, que significa Cure o Mundo, que tratava de dos momentos de dificuldade que a África passou, com doenças, com guerras, que tinha uma visibilidade muito grande nesse período, né? A imprensa dava muita visibilidade para isso, fotos, né, percorreram o mundo inteiro, de crianças morrendo por inanição, por guerra, e foi uma música que o Michael Jackson fez e que mais ou menos virou um tributo mundial, mas da mesma forma que nós temos Imagine, de John Lennon, que também é cantada em momentos difíceis que a humanidade passa, essas músicas acabam voltando, né? Então, recentemente, nesse período de quarentena, eu assisti uma regravação dessa música com os profissionais de saúde e ficou muito bonita. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo pela mensagem que é passada e que vocês tentassem aplicar isso que nós discutimos da gramática dentro da música. Então, tenta identificar na música, por exemplo, frases que tenham o verbo to be, frases que estejam escritas no presente simples ou no presente contínuo, porque aí a gente já parte de algum conteúdo, a gente já tem uma percepção na escrita textual
de alguns exemplos. Eu vou postar no ambiente virtual a letra dela para que vocês possam fazer a análise, mas vocês podem também procurar e buscar essa informação. E tentem analisar não só a mensagem e o conteúdo, que é bastante interessante, principalmente nesse momento, mas também tentem analisar os aspectos gramaticais, ok? Pessoal, por hoje é só, né? Tem uma expressão bem conhecida que é That's all, folks. E eu espero que todos vocês permaneçam bem, estudem, sigam aí nessa caminhada de vocês, se protegendo e mantendo o foco nos estudos. Lembrando que o acesso ao ambiente virtual, todas as atividades estão lá. Eu vou postar esses slides na íntegra para vocês poderem reanalisá-los, fazendo uma revisão, e não deixem de estudar. Tem também, falando em estudo, um quiz de língua inglesa que está lá esperando para vocês responderem. Pouquíssimas pessoas responderam até agora. Então, é interessante que vocês, mesmo à distância, né, não fiquem tão longe, né, dos colegas, dos professores, da equipe, que vocês não percam esse foco, ok? Vamos lá, vamos estudar. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Se cuidem. Tchau, tchau. Bye, bye. Hello, everybody. Teacher Michelle here. Good morning, good afternoon, good evening. How are you? Espero que todos vocês estejam bem, mais uma vez. Bem-vindos à nossa próxima aula, ao nosso quarto vídeo, dando sequência ao que foi passado na nossa videoaula anterior. Então, nós iniciamos o estudo gramatical, trabalhando com essa questão do pilar da gramática, né, para complementar aquilo que a gente já discutiu em relação às estratégias de leitura. E hoje nós vamos estar trabalhando, nós vamos iniciar Verbal Tenses Review, que é a revisão dos tempos verbais. Nós vamos falar de uma série de verbos, vamos dividir isso para que não acumule, para que não seja uma carga muito pesada de informação em um único vídeo. Então, hoje nós vamos falar de presente. E quando a gente fala de verbos em língua inglesa, nós estamos falando no total de 12 tempos verbais. Né? Esses 12 tempos verbais são 12 formas que existem na língua inglesa para a gente trabalhar a conjugação dos verbos. Para a gente determinar esses 12 tempos verbais, a gente vai